Amém. Graça e paz, igreja. Boa noite. Deus abençoe a todos. As nossas crianças são bênçãos. Amém. Glória a Deus. Olha, estou muito feliz pela tua visita. Temos aqui alguns irmãos a nos visitar. Que bênção. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, à nossa família. Somos uma igreja, somos uma família a pertencer. Que Deus continue a abençoar cada um de vocês abundantemente. Hoje passamos aqui o dia inteiro, quase o dia inteiro, né? Vamos dizer assim, entre... O dia inteiro não, né? Parte da manhã. Mas ontem sim, a parte da tarde, noite e hoje, de manhã, no velório da nossa querida irmã Iracema, que partiu, que nesse momento está com o Senhor. Então eu quero agradecer toda a nossa equipa, os irmãos que vieram, que nos ajudaram, que serviram as pessoas. Hoje aqui pela manhã nós tivemos um grande grupo de pessoas aqui. Se calhar, pessoas que nunca entraram em uma igreja evangélica. Então, Deus faz isso. Deus trouxe essas pessoas e essas pessoas ouviram o Evangelho, ouviram a palavra. Né? Então, eu estou com essa palavra. A oração da nossa irmã Iracema é como uma semente que caiu sobre essa terra. E Deus honrou a fé da nossa irmã, porque aqui recebemos toda a sua família, amigos, parentes, e vieram, ouviram o Evangelho, ouviram falar do Deus que ela serviu e que hoje ela descansa em seus braços. E Deus faz isso, Deus está trazendo as pessoas para cá. Se Deus está trazendo as pessoas para cá, então a nossa parte devemos pregar, devemos anunciar. Deus não nos chamou para salvar ninguém, Deus nos chamou para pregar o Evangelho, e devemos pregar a palavra, expor a Bíblia, mostrar a palavra, e assim Deus nos chamou, e assim vamos fazer no nome de Jesus. É um novo tempo, ok? A Dulce pegou esse gancho, né? Vira para o seu irmão. Eu não tenho muito esse costume, mas vou copiar isso da Dulce. Qualquer coisa você conversa com ela lá. Fala para ele e para ela que está do seu lado, essa pessoa linda, fala assim: um novo tempo para você, um novo tempo para a tua família, tá? Um novo tempo para a nossa igreja de Taipas, um novo tempo cá em Portugal, um novo tempo. Deus tem um novo tempo para você. Então vamos aproveitar essa oportunidade, vamos nos alegrar na presença do nosso Deus, vamos agradecer, vamos louvar a Deus por tudo, vamos nos colocar na presença do Senhor, vamos buscar Ele. E claro, Deus também, Ele vai te usar, vai nos usar como boca do Senhor para proclamarmos a sua palavra. Amém? E nessa noite estamos aqui a receber um casal de pastores, missionários, Giuseppe e a sua esposa Dani, são missionários, são pastores. Nosso irmão é italiano, né? Ele é pastor também lá na Itália, que é uma igreja, é pastor lá, e também eles estão a plantar uma igreja aqui em Vila Real. Isso para nós é uma alegria, poder ver plantadores de igrejas, e nós queremos fazer isso, queremos nos envolver nessa missão, na missão de Deus. Então é uma alegria recebê-los nesta noite aqui no nosso meio. E queremos te ouvir, pastor. Né? Convido o pastor para ministrar a palavra de Deus para nós. Amém? Você já ouviu um italiano pregar? Quem já ouviu? Ih, ninguém. Quem que vai traduzir? O Evandro? Fique tranquilo que ele fala português. Casado com uma brasileira. Então, ele ensinou, né? Não? Já sabia? É um homem muito inteligente, né? Muito capacitado, né? E uma grande bênção. Tá bom? Deus abençoe, pastor. Amém. Graça e paz, igreja. Amém.
Hoje vocês vão ter que suportar, porque eu sou italiano, que morei no Brasil 9 anos, então aprendi aquele português carioca. Depois voltei para a Itália há mais de 9 anos, onde nós implantamos a igreja, que de vez em quando estava contando com o pastor Evandro, vamos e voltamos, né, da Itália. E agora estou no Portugal, né, onde uma das frases que eu mais ouço aqui é: não percebi? O que mais as pessoas dizem para mim é: não percebi? Então, e o brasileiro também está um pouco enferrujado, mas sendo casado com uma brasileira, isso ajuda um pouco em casa, mas eu peço o carinho e a paciência de todos. É uma alegria estar aqui. E sou muito grato ao Senhor, ao pastor Alexandre, sua esposa, toda a equipe aqui de pastor Evandro, por me acolher aqui com tanto carinho, uma alegria. E vamos falar então, chega, né, de contar a história, vamos passar para a palavra de Deus. Eu vou ler um texto que parece que eu vou falar de um tema, mas não é isso, tá? Podemos abrir a Bíblia em Marcos 5, no episódio do endemoniado gadareno, onde diz assim a palavra do Senhor. Marcos 5 diz: e chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E chamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjura-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios que lhe rogavam, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade, nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que aconteceram e ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse de seu território. E entrando no barco, rogava-lhe que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Ele começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Podemos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra, porque ela é viva, eficaz e poderosa. O Senhor, Pai, conhece a necessidade de cada um que está aqui, ou conhece a situação que cada um se encontra, o estado, Senhor, de cada pessoa, porque o Senhor cuida. Eu oro que através da minha vida o Senhor possa estar falando, através da tua palavra principalmente, Senhor, seja teu Espírito Santo a falar, essa tua graça, a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amados, esse texto fala de um episódio muito famoso na palavra de Deus, mas a palavra assim que ardia meu coração tem a ver com conquista de territórios, porque eu creio que a igreja do Senhor
ela é chamada a expandir-se, a conquistar novo território. Eu desde ontem estou com essa palavra no meu coração. Eu pedi humildemente ao Senhor, porque nós pregadores temos todos uma série, né, de bala na agulha, não é, pastor? De coisas que a gente pode pregar, são mensagens às vezes que a gente já tem preparado, mas eu pedi ao Senhor qual seria a palavra que Ele quisesse que eu ministrasse aqui nessa noite. Eu senti muito forte da parte do Senhor, obrigado, pastor, que fosse uma palavra sobre conquista de território, porque esse episódio bíblico ele vem na sequência de um tempo de ministração em que Jesus está sentado no barco ensinando as multidões, pregando a palavra. O barco ele representa realmente o conforto da igreja, né? No protestantismo, o barco ele se tornou até mesmo um símbolo da igreja. Ele representa o fato que nós estamos, é uma espécie de arca, né? Nós estamos em Cristo, a igreja é representada pelo barco. O barco é onde Jesus ensinava, é onde Jesus até mesmo dormia, é um lugar confortável, né? Onde Jesus no meio da tempestade até mesmo conseguia dormir. E daquele barco Jesus está pregando, está ensinando, e ele pede para os seus discípulos sair daquele lugar. Aquele podemos dizer que era um lugar de conforto. E alguns de nós, como minha esposa fala às vezes, né, nós sempre pregamos para sair da região do conforto, né? E às vezes nós perguntamos, mas quando que eu estive ali? Né? Porque na verdade a vida sempre foi uma batalha, mas no sentido espiritual, ministerial, ali Jesus está dizendo para os seus, vamos sair daqui, está tudo muito bonito, né? As pessoas estão ouvindo, nós estamos ministrando, estamos pregando, e as pessoas estão aqui, tem uma multidão aqui, prestando atenção, sendo alimentada, e embora houvesse essa situação, é lançado um desafio para os seus discípulos, para que dali saíssem com aquele barco, e não mais permanecessem. E o texto bíblico fala que eles se despediram da multidão e partiram para alcançar uma nova região. E eu creio, como foi dito até mesmo pelo pastor Alexandre aqui, é um novo tempo e nós precisamos ser desafiados para fazer aquilo que jamais fizemos, para colocar o pé em lugares onde jamais colocamos, para alcançar pessoas que jamais alcançamos. Mas no processo disso, famosíssimo esse episódio, onde eles saem dessa região de conforto, de certa forma, o sair da igreja, não no sentido de desviar, mas no sentido de, como missão, a igreja voltada para fora, a igreja voltada para alcançar. Nesse sentido, somos desafiados, e quando isso acontece, uma grande tempestade está aguardando seus discípulos e Jesus, que estão dentro daquele barco, aonde um vento forte, água começa a encher aquele barco, e uma série de situações começam a acontecer. Por quê, amados? Porque eu creio pessoalmente numa guerra espiritual. Eu creio que sempre que a igreja quer se mover para alcançar lugares, às vezes aldeias ou povoados, onde ainda não existe uma presença de alguém que esteja pregando o puro e simples Evangelho de Cristo, sempre que a igreja se dispõe a fazer isso, algo acontece. Uma batalha espiritual envolve esse tipo de iniciativas. Então, não é diferente nesse episódio. Jesus está chamando os seus para ir num lugar, até mesmo que não é exatamente aquilo que era o foco do ministério de Jesus inicialmente. Porque nós sabemos que quando Jesus foi confrontado pela mulher cananeia que buscava a libertação espiritual de sua filha, Jesus falou, olha, o pão é para os filhos, ainda não era o tempo de alcançar aqueles que não fossem judeus, que não fossem dinastia mesmo de Abraão, mas aquela mulher consegue ter aquela fé e é poderoso porque ela era uma inimiga do povo de Deus.
mas ela reconhece Jesus como Messias de Israel. Ela não faz apenas um reconhecimento da messianicidade de Jesus, mas ela reconhece que Jesus é soberano, que Israel está acima daqueles povos, que Deus deu aquela terra para eles. Mas enfim, ali aquela mulher consegue entrar numa dispensação antes do tempo, porque nós sabemos que depois, em Atos dos Apóstolos, nós vemos que o Evangelho alcança também os gentios. Mas ali Jesus está já dando um sinal. Precisamos chegar aonde nós não alcançamos, uma terra aonde havia porcos sendo apacentados. Não sei se é a palavra certa que se pode usar para porcos, né? Não sei, mas estavam cuidando de um animal. E depois vou dizer algo a respeito disso, mas não agora, que nos faz entender que não era judeus, não era aos filhos perdidos da casa, as ovelhas perdidas da casa de Israel que Jesus estava indo. Jesus já estava ensinando um princípio de ir além, de quebrar barreiras, de alcançar aonde ainda não havia sido alcançado. Então, quando isso acontece, ele está indo numa região onde provavelmente, pelo que eu entendo, pelo que eu pesquisei, não era judeu que estava ali, até mesmo pelo hábito, pelo alimento, por uma série de questões. Então, Jesus está nos desafiando a ir além do que é confortável, a ir além daquilo que é a nossa região, onde eu sei fazer isso, eu me sinto tranquilo em fazer isso. Às vezes o Senhor nos chama em fazer algo que a gente não é muito capaz em fazer. Nós estávamos no Brasil trabalhando por 9 anos ali, por 5 anos, numa igreja batista renovada, com 800 membros. Maravilhoso, né? Trabalhar num ministério tão grande, né? E depois Deus nos levou para outro ministério por um tempo, para ajudar. E depois o Senhor me tirou do Brasil. Eu amo o Brasil. Quantos brasileiros tem aqui hoje? Eu fui para o Brasil achando que o Brasil era a minha terra que mana leite e mel, né? Um clima maravilhoso, aquela churrascaria abençoada, porque eu tenho que confessar. Então, quando de repente Deus começou a falar, vocês vão ter que voltar na Europa. Aí eu chorei, falei, Senhor, deixa eu ir aqui, Senhor. E quando nós fomos, agora, está fazendo 9 anos agora, nesse mês de novembro, amados, os desafios, as batalhas que nós enfrentamos lá em Roma, mas para a honra e glória do Senhor, gente se batizou, a gente se converteu, alguns se agregaram, e há uma congregação agora, tem uma liderança sendo formada. Amados, o que eu quero dizer, é duro, é difícil. Minha esposa, ela só tem a mãe dela. E quando eu pedi para casar, minha sogra fez com que eu prometesse para ela que não ia tirar a filha dela do Brasil. Vai casar com um estrangeiro. Eu, apaixonado pelo Brasil, eu falei, não, eu vou ficar aqui o resto da minha vida. Eu não quero ir embora daqui. Estava nem Pedro em cima do monte, né, com Moisés e Elias. A gente plantou a tenda aqui, não quero sair daqui. E quando Deus falou, eu tive que chegar ali. Falei, minha sogra, ainda bem que ela é uma mulher de Deus, tem visão missionária. Ela abençoou a filha dela para ir para o exterior, mas tive que chegar lá e dizer, nós vamos no campo missionário, que na realidade é a minha terra, mas eu voltei para a minha terra como missionário, na minha terra. E depois de 9 anos, a igreja e mais um desafio, porque, amados, Deus nos chama, e nós não podemos nos conformar no nosso comodismo, precisamos alcançar novos territórios. Amém. E nesse território, antes de chegar ali, há uma grande batalha, há uma tempestade. Só que não há tempestade no coração, aleluia, daquele que é chamado por Deus. Não deve haver tempestade no coração daquele que sabe que está no barco com Jesus. Os discípulos ficaram desesperados, mas Jesus chamou, sabe, nós a vivermos, às vezes, circunstâncias tempestuosas. Eu não sei se esse termo é um neologismo que eu acabei de inventar, mas Deus às vezes permite que nós vivamos situações, circunstâncias de tempestade,
mas mantendo no nosso coração a paz de que naquele barco, que aquele barco é a igreja, é o lugar onde Jesus exerce a autoridade, onde se levanta e chama a atenção dos seus para que tenham fé. Onde ele se levanta e fala para aquela tempestade parar, e ela para. Nesse ambiente onde a paz interior ela é guardada, porque há uma batalha ao nosso derredor, mas ali estão sendo levados para um verdadeiro campo de batalha. E a coisa interessante que acontece é que Jesus, ao chegar ali, diz no versículo 2, saindo ele do barco, aleluia, que lindo, Jesus saiu do barco, glória a Deus, estava ali, esse é o barco, né? Eu sou pastor, gosto de pregar, eu poderia falar horas, inclusive nem olhei o relógio quando comecei, pastor, mas até minha esposa liga e vai me vigiar, normalmente. Mas essa é a minha região de conforto, né? Como pode ser um instrumento musical para alguém, como pode ser a oração por outro, como pode ser algum outro tipo de ministério da casa do Senhor. Mas Deus nos chama a sair desse barco e pisar com nossos pés naquela terra que não foi alcançada, porque a palavra de Deus nos promete que todo lugar que a planta do nosso pé vai pisar, Deus vai nos dar herança. E nós temos que ter a coragem de sair da nossa região de conforto para colocar o pé no lugar onde Deus nos chamou, para alcançar vidas. E havia uma vida naquele lugar, aleluia. Havia uma vida naquele lugar. É uma pessoa que estava perdida. Eu não quero falar do aspecto da libertação espiritual, não quero falar desse aspecto hoje. Quero falar a respeito do fato que esse era um homem que estava morto. Era vivo, mas estava morto. Era vivo, mas estava no cemitério. Era vivo, mas estava esperando já a hora de morrer naquele lugar. E isso realmente fala ao nosso coração de muitas pessoas que estão vivas, há fôlego em seus pulmões, o sangue está fluindo nas suas veias, o coração está pulsando, mas elas estão no lugar de morte espiritual. Elas estão no lugar de morte espiritual. Porque o que ele fazia? Ele se esmagava em cima de uma pedra. E diz a palavra de Deus que Jesus é a rocha, que não fundamenta a sua vida nele, que a rocha é esmagado pela rocha. Esse homem representa o homem que está no pecado, que está perdido, que está vivo, mas na verdade está morto, e precisa ser alcançado pela palavra do Senhor. E ali Jesus vai naquele lugar e alcança ele. O homem que era dominado por sentimento de morte. E quanta gente tem, amados, que é viva. Às vezes teu vizinho de casa, às vezes você mesmo que está aqui hoje, que não conhece Jesus, de repente, você está vivo, você anda, acorda de manhã, vai trabalhar, enfrenta teus desafios diários, mas dentro do teu coração, às vezes há um vazio, há uma falta de sentido, há uma falta de propósito na vida, há medo da morte, medo do futuro. Amado, Jesus foi ali alcançar um homem que estava preso naquele cemitério, preso naquele lugar de morte, para resgatar aquela vida, porque ele veio para salvar aquele que estava perdido, para alcançar aquele que estava perdido. Então, Jesus vai ali e esse homem, amado, nada pode impedir ao homem de correr aos pés de Jesus, nem demônios, nem o demônio pode impedir ao homem, aleluia, porque Jesus atrai as pessoas assim. E quando Jesus atrai alguém assim, não há demônio que segure, não há nenhuma legião de demônios que possa impedir. Aquela pessoa vai até Jesus, porque algo sobrenatural Deus é poderoso para fazer. E diz a palavra do Senhor que Jesus operou poderosamente na vida desse homem, que morava no sepulcro, que era preso, que se magoava com a pedra,
e ninguém podia segurá-lo. Porque, amado, o pecado, ninguém pode segurar. Só o poder do Espírito Santo que é capaz de fazer com que uma pessoa se liberte de seus vícios, de seus pecados, de seus maus hábitos e viva uma vida na presença do Senhor. Esse homem não podia senão se machucar, senão fazer coisas que o prejudicavam. E isso acontece muito nas vidas das pessoas. Parece que é uma autossabotagem, que as pessoas fazem coisas que não conseguem resistir, que sabem que lhe provocará sofrimento, dor, mas há poder naquele que pisou naquele outro lado do lago da Galileia. Há poder nele. E quando Jesus chegou ali, aquele homem, aleluia, Jesus o libertou. Jesus o libertou. E aqueles demônios pediram para Jesus. A gente nunca vai entender por que Jesus permitiu, né, que aqueles demônios ficassem naquela região. Existem algumas teses, algumas opiniões, mas o que nós vemos que eles pediram para entrar dentro daqueles porcos. Eu estava a refletir sobre isso hoje, e um pensamento veio, porque o porco, ele é um animal que não é kashrut, como diz o judeu, não é kosher, não é um alimento puro. E qual é a característica? A questão das coisas que ele se alimenta. Mas a grande questão é que o porco ele tem uma aparência de ser um animal puro, porque ele tem o pé partido. Se alguém olhasse externamente por um porco, ele entenderia que, pelo que diz respeito ao lado exterior, era ok, mas não é o animal que rumina. O problema dele está dentro. E isso me mostra que realmente é preciso realmente de uma mudança no interior de cada um de nós. Porque se uma coisa nos ensina algo aqui, é que os demônios pediram para entrar num animal que tinha a aparência de ser bonito, santo, mas interiormente era podre, era rejeitado. Por isso temos que cuidar do nosso coração. Mas Jesus, nesse caso, ele faz algo diferente do que ele havia feito das outras vezes. Ele pede para esse homem, porque outras vezes Jesus curou, libertou e falou: não diga nada para ninguém. Não quero publicidade, né? Não quero que faça propaganda do meu ministério. Já tem tanta gente que fica curando, já Deus sabe onde eu vou, quem vou alcançar, não preciso de fazer reportagem na TV, não preciso de panfleto, não quero que você vá contar teu testemunho para ninguém. Mas nesse homem, Jesus usa ele para alcançar aquela Decápole, aquela região que fica do lado leste, né, do lago de Tiberíade, lugar, né, onde havia necessidade de um testemunho. Aí ele alcança ali. Então é importante, amados, alcançarmos onde nós não fomos alcançados. E Jesus não permite que esse homem suba no barco. A missão dele não é subir no barco juntamente com Jesus. Isso não quer dizer não fazer parte da igreja, porque todo que é nascido de novo faz parte da igreja do Senhor. Mas ele é o missionário que Jesus envia. É aquele que Jesus envia para alcançar uma região que ainda não havia sido alcançada. E todas as vezes, amados, que nós somos desafiados a alcançar novas regiões, novos territórios, nós vamos estar preparados para os desafios que isso comporta. Às vezes até na nossa vida pessoal, se queremos ir além, queremos realmente estar preparado para enfrentar situações diferentes. Eu estava refletindo sobre o povo de Israel, né? O povo de Israel saiu de uma escravidão para entrar no deserto. Não parece que foi uma promoção. Tanto é que se queixaram. No Egito pelo menos a gente comia cebola. A gente sofria, mas
havia uma comida gostosinha ali, mas Jesus, Deus, fez com que eles saíssem de lá. E a coisa linda em Josué 5, a palavra de Deus fala que quando eles pisaram na terra prometida, quando eles saíram do deserto, já na geração de Josué, que foi exatamente numa comemoração de uma festa de Páscoa, da Pessaque judaica. Ali quando eles passam o Jordão e entram naquele território, eles se tornam pessoas que, de depender diariamente daquele maná que caía do céu, eles têm que abraçar uma outra visão. Eles têm que abraçar uma outra ideia. Agora eu não estou mais aqui para ser atendido diariamente. Eu estou aqui para ser circuncidado e preparar-me a conquistar a terra. Há uma transição, existe um tempo de preparação, onde eu gostei muito do vídeo que foi colocado ali, pedi até para o pastor emprestar para a gente compartilhar na igreja. Muito lindo, porque exatamente essa é a visão. Não podemos estar todos os dias da nossa vida, anos e anos, dependendo de alguém que ore por nós, de alguém que nos assista. Nós precisamos fazer essa transição. Lá em Tessalonicenses, Paulo fala que todo mundo tem que trabalhar. Achei muito interessante isso, né? É muito contrário a uma visão, né, que até na Itália por muitos anos, né, esse assistencialismo que existe a nível social. E glória a Deus, existem situações onde o governo ajuda e há necessidade, existem situações em que a igreja ajuda, e glória a Deus por isso, porque há necessidade, mas existe uma mentalidade onde Paulo fala a sua responsabilidade, porque ali Paulo fala cada um trabalhe. Se você aplica isso não na visão social, mas espiritual, o que está dizendo é que cada um de nós tem que assumir responsabilidade na obra de Deus, de não sermos mais, como viu-se no vídeo aqui, né? Não lembro exatamente as palavras, não alguém que pede ajuda, mas alguém que oferece ajuda. Não alguém que pede visita, mas alguém que visita. Glória a Deus. Essa transição é que vai nos levar a alcançar territórios onde nós ainda não alcançamos. E eu creio que não tem mais nada para acrescentar. Vai ter a ceia do Senhor. Vamos orar. Se alguém deseja oração, não sei se tem essa liberdade, tá? Se alguém quer sair da sua área de conforto, se alguém quer dizer, pastor, o que eu posso fazer para ajudar? Não toma iniciativa, eu pergunto para o pastor. Vai, pergunta, o que eu posso fazer? Quero ajudar, quero ser bênção. Até agora fiquei parado. Tem alguma coisa que eu posso fazer? Amém? Se alguém sente isso no coração, eu quero orar juntamente com você. Podemos ficar de pé e orar, porque qualquer batalha ou dificuldade que nós vamos enfrentar, Deus vai nos levar do outro lado. Alguém nos esperando do outro lado da tempestade. Alguém do outro lado que não tem uma tempestade de circunstância, tem uma tempestade no coração. Não é uma tempestade exterior, circunstancial, mas uma tempestade dentro do coração. É morte, é destruição, é sentimento de fracasso. Aquele homem, não sei qual era a culpa dele, não sei qual era o sentimento dele, mas ele era oprimido. Ele vivia com aquele sentimento, a tempestade que havia dentro do coração dele. Aqueles demônios estavam atormentando a vida dele. Mas quando Jesus chegou, ele ficou são. Ele ficou inteirinho. Ele ficou sentado. Ele foi liberto. E a primeira coisa que uma pessoa liberta quer fazer é falar de Jesus. A primeira coisa que uma pessoa que conheceu Jesus quer fazer é compartilhar Jesus com os outros. Amém? Senhor, obrigado, Pai, por essa oportunidade, Senhor. Obrigado, Pai, pelas experiências que cada um de nós tem, Senhor. Mas eu oro, meu Deus, no nome poderoso de Jesus, que Teu Espírito esteja nos levando do outro lado da tempestade. Oh, Senhor, nos leva do outro lado da tempestade.
Repreende essa tempestade para que alcancemos o outro lado, onde há pessoas que precisam da Tua palavra, precisam ser tocadas pelo Senhor, libertas, Senhor, de tantas coisas de destruição em suas vidas. Pessoas que estão sem um propósito, estão vivas, mas é como se estivessem mortas. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Estamos vivos, deixa os mortos sepultar os mortos. Nosso lugar não é cemitério, Senhor. Nosso lugar é campo missionário. Nosso lugar é evangelismo. Nosso lugar é falar de Ti para quem não Te conhece. Nosso lugar, Senhor, não é sermos atendidos como crianças. Tu sabes, Pai, a vida de cada um. Eu oro nessa noite um passo de fé, para que alguém seja tocado pelo Senhor nessa noite e queira se transformar em alguém que é sempre carente, em alguém que sabe que pode, que tem algo a oferecer. Eu oro, Senhor, por essa mudança de mentalidade, essa mudança de mentalidade que o Senhor gerou numa nova geração que entrou na terra prometida. Não eram mais aqueles que haviam vivido como escravos no Egito. Não eram mais aqueles que haviam sido derrotados pela incredulidade no deserto. Mas era uma geração que estava preparada para a conquista. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor esteja levantando aqueles que digam: Senhor, és-me aqui, usa a minha vida. Se eu puder orar por alguém hoje, fique à vontade. Vou estar aqui, mas o ministério aqui de louvor pode ministrar. E eu agradeço pela oportunidade em nome de Jesus.